Muito bem, já estamos no ar. Agora a gente está com esse formato para atender os candidatos ao Conselho Tutelar. Você que está chegando, seja bem-vindo. Que não é inscrito, se inscreva. Quem está pela TV Santa Clara, pesquise aí também no YouTube, TV Princesa do Sertão, para acompanhar não só essa entrevista, mas toda a série de entrevistas que nós vamos fazer com os candidatos ao Conselho Tutelar. E hoje nós vamos conversar, para estrear nosso programa, com o Eduardo. Isso. Eu queria primeiramente, dizer que fico feliz de ver um jovem, concorrendo e abrir esse espaço aí para você se apresentar. Quem é o Eduardo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Ricardo, a TV Santa Clara, por estarmos aqui tendo esse espaço, Eu sou Eduardo Melo, morador do bairro Tamarindo, Desde os meus... Praticamente eu nasci na comunidade, Eu nasci no bairro Tamarindo e tenho 27 anos hoje e sou candidato ao Conselho Tutelar. E estamos nessa luta engajado para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, principalmente esses mais da periferia, porque como eu moro numa comunidade que fica mais à margem da sociedade em si, mais da periferia, então a gente decidiu entrar nesse pleito de processo de escolha para ajudar no enquadramento de todo o sistema para a nossa comunidade. E na questão da tua formação? Eu sou formado em administração, pela FATAP, Universidade lá de Minas Gerais, fiz um curso EAD, também sou técnico em meio ambiente pelo IFMA e estou cursando agora técnico em zootecnia pelo Senar. E a tua atuação, ela vem pela atuação política juvenil? Como que se deu isso? Grêmio escolar? Sim, em meados de 2012, 2015, eu tive aqui em Barra do Corda trabalhando com a União Municipal de Estudantes Secundaristas, em parceria com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, trabalhando no movimento estudantil, implantação de grêmios. Na época, quando a gestora da Unidade Regional de Educação era a dona Eva, nós implantamos o Grêmio no Pio 11, ajudamos na implantação do Grêmio do IFMA, que foi a Laila Dayana, a primeira presidente do Grêmio, não sei se você conheceu lá. Conheci. Ela hoje é advogada, formada. Ela se apresentava lá em Lamour. Aí ela hoje é advogada formada, trabalha na Secretaria de Meio Ambiente do Estado. É uma pessoa prodígio nossa, do nosso movimento estudantil, Ajudamos no Grêmio Estudantil do João Pedro, do Centro de Ensino do Marcelino, que agora é o Centro Educa Mais, Nós fizemos um trabalho bonito na época. Como que esse teu percurso de formação, de atuação, como que isso te levou à decisão de concorrer ao Conselho Tutelar? Assim, eu vejo, quando eu iniciei esse processo, eu era adolescente, 2012 a 2015 por aí. Eu vi a dificuldade muito grande da inserção desse jovem nesse sistema, nesse processo. Aí de lá para cá, em meados de 2018, eu já vim estudando sobre o movimento do Conselho Tutelar, O que o Conselho Tutelar faz, o que o Conselho Tutelar garante. Aí eu comecei a me aprimorar mais em relação a isso, essa garantia dos direitos, porque a partir do momento que a gente garante os direitos das crianças e dos adolescentes, eu era adolescente na época, a pessoa se sente mais devedor da própria sociedade, em querer buscar melhorias para a própria sociedade, entendeu? E eu vejo nisso um processo de conscientização dos nossos jovens que ele tem e ele pode correr atrás das coisas que é em benefício dele. Não precisa só de terceiros, dos pais, do Conselho Tutelar, de política. Ele mesmo pode correr atrás dessas coisas, como eu corri atrás e consegui. Muitas das coisas da minha vida foi através de eu correr atrás. Se você ter a força de vontade própria, você consegue. Como que tu vê que o Conselho Tutelar ele pode favorecer nesse processo, então, de esclarecimento, como você está falando aí, de assumir o protagonismo dessa atuação pelos direitos? Assim, o Conselho Tutelar, mas em si, ele trabalha em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, ele trabalha na garantia dos direitos, certo? Das crianças e adolescentes, em estado de violação, em estado de calamidade, de qualquer tipo de coisa que venha violar qualquer um dos direitos da criança. A saúde, a educação, a escola, todos os direitos. Porque antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente era visto na sociedade como um objeto. Não era visto como um ser de direito. Ou seja, a partir de 1990 para cá, foi que começou a criança ser vista como um ser que tem os seus direitos preservados pelo ECA. O que é que isso consegue... O que é que eu consigo
através do Conselho Tutelar para esse protagonismo. O Conselho Tutelar, através da garantia desses direitos, ele consegue também conscientizar as crianças e adolescentes do que são os direitos deles, do que ele pode em si correr atrás, sem precisar muito do apoio do conselho dos pais. Porque na minha época eu não tive apoio do conselho, mas tive muito dos meus pais. Também não é só o conselho e os pais, tem que ter a força de vontade de você. Se você não quiser, você não consegue. É igual, tipo, eu tenho muitos amigos no mundo das drogas, sabe? E do álcool, não só drogas, porque pra mim droga, o álcool é uma droga, o cigarro é droga, a própria droga é uma droga, entendeu? Remédio é droga. Se você se viciar no remédio, ele vira uma droga. Por quê? Porque o que diferencia um remédio de um veneno é só a quantidade da dose. Se o médico diz que você tem que tomar um comprimido, é um comprimido. Se você tomar 5, ele já não é um remédio, ele vai virar um veneno. Entendeu? Ou seja, você tem que buscar ajuda, a autoajuda para qualquer coisa. Se você não tiver a força de vontade própria, você não consegue buscar nada. Entendi. E quando a gente fala da criança nessa fase da primeira infância, né? E ali Sim. a gente tem todo um cuidado especial, porque ali ela não tem essa consciência, essa vontade, e muitas vezes é muito mais fácil de ser enganada. Às vezes a gente vê algumas situações de violação sexual, Sim. violação na própria alienação da criança para o mundo das drogas, ou para entregar uma droga para vender Sim. no lugar de um adulto. Nesse sentido, o Conselho Tutelar ele pode fazer um trabalho muito importante na prevenção. Sim. Pode estar conscientizando, né, as crianças, fazendo o acompanhamento dessas crianças junto com a unidade familiar. Por quê? Porque, em primeira instância, o responsável pela criança é a família. Sim. Certo? São os pais. Ou seja, é dever dos pais, da sociedade, do Estado e da União garantir esses direitos. Mas, como o próprio ECA diz, é direito dos pais em primeiro lugar. Certo? Fazer com que isso não aconteça. Tendo em vista essa situação, o Conselho Tutelar ele pode, sim, não apenas trabalhar, porque quando a gente vê Conselho Tutelar, a gente acha, não, o Conselho Tutelar chegou aqui na minha rua, a comunidade toda sai para fora. Vixe, o Conselho Tutelar está na casa de fulano. O que aconteceu? Criou um estigma, né? Criou um estigma. Às vezes não é nem uma coisa demais, é só um acompanhamento. Uma conversa para que isso não aconteça. Para que essa alienação, como você falou, das crianças em relação à utilização de drogas, a virar leve trás de drogas, né? Para que isso não aconteça, ou que se já aconteceu, junto com a unidade familiar, conseguir tirar isso. O acompanhamento é uma coisa essencial do Conselho Tutelar e existe em Barra do Corda. Eu tenho acompanhado isso. E o Conselho está inserido dentro da rede da assistência social, né, que vai trabalhar principalmente diretamente, claro, com o Ministério Público. Ministério Público, assistência social. Dentro do SUAS, esses dois órgãos, que é o CRAS e o CREAS. Duas organizações que favorecem e colaboram com o trabalho do Conselho. Com o trabalho do Conselho. Como que tu pensa trabalhar junto com essas instituições também? Assim, o Conselho Tutelar, como ele é um órgão autônomo, não jurisdicionado e permanente do município, ele não trabalha só. Certo? Ele não consegue trabalhar só porque ele não é um órgão autuador e fiscalizador. Ele é um órgão que solicita, que encaminha. Então, necessariamente, isso tem que acontecer. O envolvimento das unidades, né, de todos os poderes, tanto do CREAS, do CRAS, do Ministério Público, do CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que rege o Conselho Tutelar, que é a unidade dentro, o CMDCA é a unidade dentro da Secretaria de Assistência Social, que garante os direitos do Conselho Tutelar em relação à garantia do direito da criança e adolescente. Que é um conselho paritário, né? Que a gente é tem visto pouco, né? Sim. Os conselhos paritários parece que estão se extinguindo, mas Exatamente. o Conselho do Direito da Criança e Adolescente, e quero mandar um abraço para o meu amigo Nilo Santos, que é o presidente, que esteve aqui com a gente na divulgação da eleição, que organiza também essa eleição, junto com a Secretaria, junto com o Ministério Público. E conversando com o Nilo, temos visto a presença muito forte do Ministério Público
dentro Sim. dessa preparação para garantir aí uma eleição tranquila. E eu queria perguntar para ti, né, como que tu está se sentindo dentro desse processo, como que é para ti concorrer ao Conselho Tutelar, e não sei se é a primeira vez que está concorrendo a um Sim. cargo assim eletivo, mas como que está sendo para ti? Ricardo, está sendo bem desafiador, sabe? É a primeira vez que eu estou sendo candidato a cargo eletivo, assim, né? Eu já participei em movimentos em relação parecidos com esses movimentos eletivos, né? Mas esta é a primeira vez que eu estou sendo candidato. Como eu falei, está sendo bem desafiador e um pouco intrigante dentro do próprio movimento. Por quê? Porque a visão da sociedade do conselho não é uma visão assim muito favorável. Não posso te falar favorável. Não por falta de trabalho do conselho. Não é, porque como eu falei, o conselho não trabalha só. O conselho trabalha solicitando ao Ministério Público, solicitando a Polícia Militar, solicitando a Secretaria de Assistência Social, solicitando o apoio do CRAS, do CREAS. Ou seja, se o Conselho Tutelar hoje ele é visto como uma unidade, entre aspas, popularmente falando, que não faz nada, Sim. não é culpa do Conselho. O Conselho faz o que pode na medida do que tem. Certo? Então, a parte mais desafiadora desse processo nosso é isso, é fazer com que as pessoas voltem a acreditar no Conselho. Porque a gente chega na casa das pessoas, não, vou votar no Conselho, não, já votei umas 4 vezes, ninguém faz nada, entendeu? Só vem tomar as nossas crianças, isso e aquilo. Aí, já voltando em relação a tomar nossas crianças, não é trabalho do Conselho Tutelar, entre aspas, tomar crianças. Isso aí é decisão judicial, né? É do magistrado, é o juiz de direito que dá essa decisão em relação à guarda de criança, né? Então, o nosso desafio maior é esse, é conscientizar as pessoas novamente do trabalho do Conselho. Porque o pessoal tem a mente muito fechada quando se fala em direito das crianças e adolescentes, né? Porque geralmente, quando a gente garante o direito da criança, nem todas as vezes os pais ou o agressor daquela criança vai gostar da nossa posição. Então fica uma coisa garantindo uma e o outro ficando, a outra parte ficando com raiva do conselho. E como você pode divulgar de verdade o que está acontecendo, porque você também tem que preservar a imagem da criança. Sim, tem que preservar Então a imagem. Fica uma certa impressão de que não houve não trabalho, houve não trabalho. houve um cuidado. Exatamente. Quando, na verdade, está tudo sendo feito ali o mais discreto possível para não violar mais. Para não violar outro direito, né? Que é o direito à imagem da criança, né? É isso. Eu acho que uma eleição, ela tem sempre o seu momento inicial de nervosismo. Sim. Ela tem sempre aquele momento de você encontrar o ritmo da campanha. E eu queria saber como é que tu está fazendo essa campanha, como que tu decidiu fazer, se é no corpo a corpo, se é no digital. Assim, eu tô a campanha já começou no dia 21, né? O CMDCA colocou pra gente começar uns 3, 4 dias antes, a partir do dia 17. O meu material não estava pronto ainda, começou a ser pronto hoje, né? Eu estou mais no movimento digital, através de redes sociais, né? Os amigos também ajudando na divulgação, conversando com seus outros amigos, para que a gente possa abranger um pouco mais o espaço. A gente tem muitos apoiadores que eu falo assim, são amigos meus que abraçam a causa e que estão correndo atrás também, porque quer ver uma renovação. Entendeu? Assim, a renovação que eu falo não é porque o conselho não esteja trabalhando, mas porque, como é um processo de escolha, de vez em quando tem que mudar um pouco para ver o andar da carruagem. Fazer um contraste ali. Não, se der certo, vamos ver aqui com o Eduardo, dessa vez. Não, ele não trabalhou bem, vamos tirar, vamos colocar o Ricardo na próxima. Tipo isso, entendeu? Vamos fazer essa alternância. Alternância do movimento para ver se dá certo. Aí, o nosso movimento começa a partir de hoje, no corpo a corpo mesmo, correndo atrás do povo, das pessoas, conversando, convencendo as pessoas. Tem um trabalho também de convencer a pessoa a ir votar. Tem, convencer a pessoa a ir votar, porque essa eleição é uma eleição facultativa, né? O eleitor só vota se quiser ir votar. Esse ano a gente tem as eleições de Barra do Corda, vai ser através de urnas eletrônicas, certo? O município de Barra do Corda, através do CMDCA, do nosso amigo Nilo, ele conseguiu o apoio do Ministério Público e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o TRE aqui do Estado, né? A gente conseguiu 16 urnas. Mas por que só 16 urnas?
pessoal pergunta, não, mas por que só 16 urnas? Por que não usa as urnas das sessões para me votar? Não, porque fulano lá da Vila Real vai ter que vir votar no Tamarindo. Fulano lá da Serra Grande vai ter que vir votar aqui no Complexo. O pessoal fica essa interpelação com a gente, né? Aí por quê? Porque como o processo de escolha de Conselho Tutelar não é atribuição do Tribunal Regional Eleitoral, isso quem banca é o CMDCA, juntamente com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social. Ou seja, seria um custo muito alto. Toda essa estrutura de mais de 400 urnas, se fosse para utilizar. Tudo. De levar a urna, de trazer. De levar a urna, de trazer, de buscar as urnas em São Luís, no TRE. As urnas não ficam guardadas aqui, né? Ficam lá. As urnas já devem estar a caminho, quase de Barra do Corda, né? Para ser todas, fazer o processo de gravação de mídia, dessas coisas, né? E tudo isso quem está custeando é a Secretaria de Assistência Social através do CMDCA, né? Com apoio da Prefeitura. Então está fazendo agora, abrindo realmente a campanha aqui no programa. Realmente a campanha, a gente está aqui. E aí depois, no Corpo a Corpo, eu tenho certeza que vai intensificar muito no Tamarindo, né? Que é de onde você vem. Sei que tem alguns amigos também na campanha. Temos muitos como amigos. Que é a projeção para os outros lugares, né? Povoados, em outros bairros, a mídia digital. Assim, a nossa mídia digital está sendo trabalhada através do Instagram, né? O Facebook, também o TikTok eu não fiz ainda, né? Mas a gente trabalha mais a intensificação em cima do Facebook e do Instagram. Os amigos também divulgando junto com as suas redes sociais. Nos outros bairros, no bairro Tamarindo em si, a gente tem o pessoal, meus amigos próximos, que vai estar junto comigo na panfletagem, no corpo a corpo ali com o eleitor, apresentando o candidato, entendeu? Falando que a gente é da comunidade. E nos outros bairros é da mesma forma. Como eu tenho amigos no Tamarindo, eu também tenho amigos no Araticum, tenho amigos no INCRA, e a gente vai correr atrás. Em cada bairro, eu juntamente com os amigos daquele bairro, vamos fazer a visita no bairro. Entendeu? Para ter aquela mais aproximação do povo, para ter aquela maior aceitação, entre aspas, é o que eu posso falar. Porque quando chega um pessoal só, vamos supor, eu pego a minha equipe do Tamarindo e levo ela para fazer o corpo a corpo ali no Araticum. O pessoal já fica um pouco estranho, né? Por quê? Porque é de outro bairro, nunca andou aqui, tá andando agora. Ou seja, quando eu candidato, me junto com o pessoal daquela própria comunidade, fica uma coisa mais transparece mais segurança e fica mais organizada. Aí o nosso trabalho vai ser feito dessa forma. Em relação a interiores, a gente vai visitar alguns interiores, juntamente com os amigos de interiores também. O meu avô mora lá na Serra Grande, né? Então a gente vai fazer um movimento lá na Serra Grande, vamos visitar os pessoal lá da Casa de Telha e vamos estar fazendo esse trabalho. Onde a gente tem pessoas que a gente pode que pode estar levando a gente na casa de outras pessoas, a gente vai estar sim fazendo esse levantamento e esse acompanhamento de perto, né? Eduardo, agora chegou o momento de pedir o voto de verdade, né? Pois é. Então, eu queria que ficasse à vontade, né, para falar diretamente com o nosso público. Sim. Para pedir o voto, dizer o número, e aí a gente tem 2 minutos aí para tu ficar tranquilo para conversar. Pode colocar. Pois tá bom, Ricardo. Pois bem, meu nome é Eduardo Melo, sou morador do bairro Tamarindo, formado em administração, lutador pelo direito da criança, do adolescente, do movimento estudantil, de mais esporte, de mais movimento que abrange não só o adolescente e a criança, mas também toda a nossa juventude, todos os nossos jovens que têm mais de 50 anos, mas que se sente jovem, também é jovem, certo? O meu número é o 13, não por ser número político partidário, porque muitas pessoas acham, não, o número 13 é o número de partido tal, isso e aquilo, não, é um número que foi escolhido pelo CMDCA, os nossos números foram escolhidos pelo CMDCA, e eu tive, vamos se dizer, eu fui escolhido para ficar com esse número, mas não fazendo apologia a partido, certo? O meu número é o 13, sou Eduardo Melo, candidato ao Conselho Tutelar, morador da comunidade do bairro Tamarindo, e estamos aí, contando com voto e com apoio de toda a comunidade de Barra do Corda. Muito bem, então a gente te agradece pela disponibilidade. Estamos aqui no precisando. Meio da correria da campanha, tirar um momento desse, né? A gente até atrasou um pouquinho por conta do problema técnico. Te agradecer, viu? E recomendar depois, mandar o vídeo, vai ficar disponível no YouTube. Isso, vamos mandar aí baixar e mandar para geral. Quiser conhecer um pouquinho mais. Sim. E sempre que precisar, estamos por aqui, tá bom? Tá bom, Ricardo. Boa sorte, boa campanha. Muito obrigado. Vamos acreditar. Vamos aí. Obrigado, Valeu. Ricardo. Obrigado a todo mundo. Tamo junto aí. Até a próxima, gente.